Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. E hoje nós estamos começando mais um Manual do Casamento, conversando um pouquinho a respeito de um assunto muito sério. São inúmeras pessoas que me procuram para aconselhamento, que deixam aqui nos comentários, que eu escuto nas ruas dizendo assim: eu não consigo mais lutar pelo meu casamento sozinho ou sozinha. E agora? O que fazer diante disso? Eu já quero começar desejando um bom dia para quem está assistindo a estreia aqui agora, ao vivo, às 11 horas da manhã. E desejar, por consequência, um ótimo restante de dia para quem está assistindo nesse momento. Desejar a paz do Senhor para todos que estão aqui no chat. Se você não está assistindo ao vivo, depois você pode ativar o chat também. E para vocês que estão assistindo à noite, que não conseguiu assistir durante o dia, seja muito bem-vindo também, tá bom? Agora, para você que está assistindo de madrugada, desligue e vá dormir. Madrugada não é hora de ficar vendo vídeos, tá bom? Família, vamos lá, vamos entender algumas coisas. Pensando a respeito desse assunto mais cedo, eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, não é de agora que eu cheguei a essa conclusão. Mas o que acontece? Durante o casamento, e até mesmo na restauração, embora a Bíblia ensine que é realizado um fenômeno de duas pessoas se transformarem em uma, aos olhos de Deus, durante o namoro, durante o casamento e durante a restauração, sempre houve um dos cônjuges que estava se empenhando, se esforçando mais do que o outro. Pare e pensa. Na fase do namoro, normalmente começa com um empenhado em conquistar o outro. Na fase do noivado, normalmente tem um que está mais empenhado do que o outro para que aconteça o casamento, para a organização da festa, lua de mel e tudo mais. Depois que se casam, normalmente um está mais empenhado do que o outro, sente maior dificuldade para se ajustar à vida dois. Quando vem os filhos, normalmente um se empenha mais do que o outro, se sacrifica mais do que o outro. Quando vem as crises financeiras, normalmente um trabalha mais do que o outro, economiza mais do que o outro. Enfim, quando a gente chega na fase da restauração, a mesma coisa. Tem um que ora, que faz jejum, sabe, que faz campanha e tudo, mais do que o outro. Ou seja, aparentemente esse conceito de igualdade no casamento é uma utopia que a gente busca alcançar, mas nunca alcançamos de fato. Sempre vai haver um se empenhando mais do que o outro. Primeira coisa importante a nós destacarmos é que tudo bem por isso, normal. Isso faz parte. Quando Deus instituiu o casamento, por exemplo, você observa que as responsabilidades da mulher são diferentes das responsabilidades do homem. E que em determinados momentos a mulher ela pode ter que se esforçar mais em prol do seu casamento, da sua família, da mesma forma que em outros momentos o homem pode ter que se esforçar mais em prol do seu casamento e da sua família. Isso é bíblico, tá? Agora, o que nós tiramos disso de aprendizado? É que em um determinado momento, se você hoje fala que não está aguentando mais lutar pelo seu casamento ou pela restauração sozinho ou sozinha, significa que esse fardo ficou pesado. Significa que hoje você olha para tudo que você faz e você não consegue ver o seu marido ou a sua esposa fazendo nem um tantinho assim em comparação daquilo que você está fazendo. E agora, como resolver isso? Recomendar você a desistir do seu casamento é algo que eu jamais farei. Mas eu vou te passar um pouquinho da minha experiência, um pouco daquilo que nós temos visto no Manual do Casamento e o que a Bíblia ensina para que você possa conseguir buscar, lutar pelo seu casamento, pela sua restauração de maneira sadia e com resultados, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é a necessidade de avaliação. O que seria a necessidade de avaliação?
Seria você olhar para o seu casamento, para a sua vida, para a vida do seu cônjuge, e conseguir desenhar tudo isso de forma com que você consiga ter uma visão ampla do seu casamento. Seria você entender por que ocorrem brigas. Por que existe desinteresse sexual? Por que a família do seu cônjuge te incomoda tanto? A sogra, a cunhada, o sogro. Por quê? Por que a crise financeira não se afasta do teu casamento? Por que houve um adultério? Por que o seu marido foi embora? Você precisa entender tudo isso. Você precisa ter o cenário aberto, como se fosse uma planta de uma construção, de uma casa, um projeto, e você precisa ter tudo isso desenhado. Você precisa entender de fato o que está causando todo esse desgaste, o que de fato está ocasionando essa crise. Você precisa de uma avaliação. Você precisa. E essa avaliação deve ser feita por você. Só que presta atenção, olha que situação importante. Quando você avalia, corre o risco de você olhar apenas com os seus olhos. E isso não é saudável. O recomendado é que você aceite os seus defeitos, as suas culpas, para você fazer uma avaliação correta. O que de fato é culpa sua, o que de fato não é, o que você contribuiu para isso, o que você poderia ter evitado. Mas faça uma avaliação. Entenda o que é o seu casamento. Tá? Entenda. Sabe por quê? Presta atenção. Quando eu falo para você entender, porque talvez os maiores problemas que ocasionaram a crise no seu casamento seja porque seu marido é narcisista e você está lutando contra isso sem saber. Talvez teu marido ou você esteja com uma depressão. Ou seja, o aspecto da depressão ela precisa ser tratada. Só que você está brigando no seu casamento ignorando a existência da depressão. Talvez exista um problema hereditário no seu casamento, ou na sua vida, ou do seu marido, e por isso vocês estão enfrentando esse problema. Talvez seja uma questão espiritual. Ou seja, você precisa avaliar o seu casamento, a sua vida e a vida do seu cônjuge. Você precisa avaliar. Só depois de você avaliar, de você entender o que é o seu casamento, é que agora você vai pular para a próxima fase. O que seria a próxima fase? Reavaliar. Como assim, Diego? Reavaliar? Eu já não estou avaliando? Calma. Reavaliar seria você pegar os planos de vida que você tem para o seu casamento, para a sua família e reavaliá-los. Para onde vocês estão caminhando? Qual foi o objetivo que vocês sempre tiveram na vida? Qual era o legado? Quais são os princípios que vocês sempre buscaram desenvolver no casamento? O que de fato havia um valor muito maior do que outras coisas dentro do seu casamento? O que de fato era importante? Qual era o sonho, o objetivo? Nesse momento, isso para você pode parecer totalmente sem rumo. Mas não existe casamento sem objetivo. Não existe vida sem objetivo. Você precisa ter um alvo a alcançar. Você precisa ter uma meta a ser batida. Você precisa ter um objetivo a ser alcançado. Você precisa disso. O teu casamento precisa disso. E vocês precisam organizar toda a caminhada focando nesses objetivos. Uma coisa curiosa, nós temos uma pesquisa no programa Meu Deserto. Daqui a pouco eu vou falar a respeito dele. O que acontece? No programa Meu Deserto, nós temos uma pesquisa inicial e lá nós perguntamos para os casais que estão em crise, que o casamento acabou, quantos deles fizeram planejamento de vida? Você acreditaria em mim se eu dissesse para você que mais de 98% dos casamentos que acabam nunca tiveram planejamento de vida? Mas calma, talvez você pense assim, não, Diego, o meu casamento tinha planejamento. Eu planejava trocar o carro, comprar uma casa própria.
Ei, isso é plano de bens, né? Você queria ter bens. Eu estou falando planejamento de vida. Quais são os princípios que você e seu cônjuge gostariam de ter desenvolvido? Qual o legado que vocês gostariam de passar? Até onde vocês gostariam de chegar com o casamento? Quantos filhos? Quantos netos? O que vocês gostariam de deixar para os netos, para os filhos, como herança? Não de bens, mas de princípios, de testemunha, de valores. Planejamento. A maioria não planeja. Não sabe se vai deixar para o filho a imagem de um pai honesto, de uma mãe dedicada. Vivem segundo a filosofia de um sambista muito conhecido no Brasil, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas presta atenção, você precisa reavaliar, você precisa redefinir esses princípios e agora, ao invés de empenhar forças para restaurar o casamento, comece restaurando você. Como assim, Diego? Restaurando eu. Eu quero restaurar meu casamento. Então deixa eu te falar uma coisa. Você é 50% do casamento. 50%. Ou seja, ao invés de você tentar mudar os outros 50%, ao invés de você tentar mudar os 100% ao mesmo tempo, comece mudando você. É 50%. Aqui nós temos agora o princípio de dividir para se multiplicar. Ou seja, agora você fraciona o que deve ser feito e você começa a fazer. Ou seja, você começa a se preparar para um casamento ideal. Você começa a se preparar para uma vida ideal. A partir do momento em que você estiver pronto, significa que 50% do seu casamento está pronto. A partir disso, agora o seu cônjuge tem um ponto de partida, porque agora os princípios que ele vai desenvolver, ele pode se basear em você. Agora você vai ter estrutura suficiente para ajudar o seu cônjuge. Está percebendo? E com base nisso, agora você conquistar esses outros 50% vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas espera lá. É fácil fazer essa reavaliação? Não é fácil. E agora eu vou indicar para você 3 coisas que você precisa, que biblicamente nós temos respaldo para isso, para que você consiga continuar a sua luta e mais do que isso, né, restaurar o seu casamento, a sua família. Primeira coisa que você precisa, buscar ajuda. Nós devemos admitir que em determinado momento nós não temos em nós capacidade suficiente para resolver nossos problemas. Existem momentos em que nós não conseguimos ir adiante. Isso é incontestável, sabe? Nós não conseguimos. Tem hora que nós não conseguimos enxergar o que está diante de nós. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos buscar ajuda. Se você hoje está vivendo uma situação em que seu casamento acabou ou está prestes a acabar, significa que sozinho ou sozinha você não deu conta de lidar com toda a adversidade do casamento. Ou seja, você precisa de ajuda. Aonde você vai buscar essa ajuda? Eu vou citar 3 fontes de ajuda que a Bíblia nos dá respaldo. Primeira, busque em Deus. Busque em Deus. O Espírito Santo só vai te convencer de todo pecado e te instruir como você deve agir de acordo com aquilo que você lê, que você ouve acerca da sua palavra. Ou seja, dedique-se a estudar a Bíblia, dedique-se a orar, dedique-se a abnegar de coisas, abdicar de coisas que podem vir a te afastar de Deus. Busque uma consagração, sabe? Busque uma consagração. Isso vai tornar você mais sensível àquilo que o Espírito Santo lhe fala, tá? Uma outra coisa que você precisa, buscar ajuda nos irmãos. O que eu digo de irmãos? Eu estou usando aquele termo que hoje praticamente se tornou pejorativo acerca de crentes da mesma igreja? Não. Eu me refiro a irmãos, aqueles que têm o mesmo pai,
o mesmo objetivo, a mesma caminhada que você. Irmãos, aqueles que sabem o que você está passando, aonde você quer chegar, presta atenção. Hoje, quando nós falamos de restauração de casamento, infelizmente, existem pouquíssimos movimentos no Brasil e no mundo a favor de restauração. Mas isso está mudando. Isso está mudando. E eu vou te falar o porquê. O YouTube, a internet, proporcionou essa facilidade de você encontrar Manual do Casamento e tantos outros canais de restauração que buscam restaurar famílias. E é possível que quando você está assistindo a um vídeo, ou você participa de um canal, ou você participa dos grupos do WhatsApp, ou você participa de um programa semelhante ao Meu Deserto, você esteja no meio de pessoas que passam pelas mesmas coisas que você está passando. E essas pessoas podem orar por você, e você pode orar por elas. Você pode aprender pelos testemunhos e experiências dela. Ou seja, você precisa conviver e buscar ajuda nesse tipo de ambiente. E quando eu digo para vocês que nós vivemos uma triste realidade no Brasil e no mundo, mas isso está mudando, é porque, por exemplo, hoje quando nós falamos em buscar ajuda, nós pensamos em dois tipos de instituições, né? Umas instituições não governamentais, obviamente, algumas até governamentais que prestam suporte psicológico, dependência química, abandono de idosos, de crianças, né? Que seriam orfanatos, creches e tal, asilos. E nós temos as igrejas que prestam esse tipo de suporte, inclusive espiritual. Entretanto, a maioria, para eu não falar que é 100%, mas a maioria das igrejas incentivam um segundo casamento. Incentiva que se você foi abandonado, que seu casamento está em crise, acabou, cada igreja busca alguma brecha na Bíblia para falar assim, ó, tá vendo? Esquece isso, segue adiante. Sabe por quê? Eu digo isso hoje com propriedade, por estar trabalhando há mais de 6 anos com restauração de famílias, só aqui no YouTube. O que eu digo para você é muito cansativo. Muito cansativo. Financeiramente, pouquíssimo rentável. Questão de reconhecimento. Olha, quem trabalha com restauração de famílias não recebe placas honorárias, não recebe placas de reconhecimento da Câmara de Vereadores, sabe? Não são os canais com maior número de visualizações no YouTube, não aparecem programas de televisão. Quem lida com restaurar famílias e casamento está lidando com pessoas depressivas, está lidando com pessoas complexadas, está lidando com pessoas feridas, e isso é muito difícil. E a maioria das pessoas que hoje tem uma disposição de tempo, e agora falando, né, de igrejas e outras instituições, normalmente fogem desse problema. Porque é muito mais fácil eu falar para você, olha, ao invés de você buscar restaurar, ao invés de você buscar avaliar, reavaliar, buscar ajuda, faz o seguinte, arruma outra pessoa. É muito mais fácil. Mas biblicamente isso é pecado. Ou seja, quando você encontra pessoas que estão no mesmo propósito, isso te fortalece muito. E eu devo dizer para vocês o seguinte, já começou a mudar essa realidade. Já começou a mudar. E eu digo isso hoje para você, eu vou falar o dia que eu estou gravando, né? Dia 21 de outubro de 2020. Eu digo isso para você que em pouco tempo essa realidade vai mudar. Ano passado nós começamos o projeto de realizar os Eu Creio, que seriam os encontros de quem está buscando a restauração em algumas capitais. Esse ano, o canal do presbítero Walter começou a realizar reuniões com pequenos grupos, sabe, que são organizados via WhatsApp. O Manual do Casamento também começou, inclusive daqui a pouco eu vou falar para você como você entra nos nossos grupos para obter ajuda, suporte, tá bom? E isso está mudando. De repente, aquilo que era virtual está se tornando físico, presencial, e grupos estão se organizando em busca de restauração. E isso vai criar forma, vai ganhar dimensão, e nós poderemos ter, olha o desejo,
em cada cidade, grupos de pessoas dispostas a ajudarem a restaurar casamento, a restaurar famílias. Isso está mudando. Hoje ainda não é assim. Hoje ainda você ainda precisa de recursos virtuais para obter esse tipo de ajuda. E a terceira forma de você buscar ajuda seria por meio de um profissional. O que seria o meio de um profissional? Seria de fato você lidar com alguém que sabe o que você está passando, que conhece o início do teu problema e conhece o final do seu problema, que sabe as fases que você está passando, que sabe como tirar você de uma fase e levar até outra fase. Alguém que sabe de fato o final do caminho pelo qual você está trilhando. Nesse caso, eu digo para você que o manual do casamento é apto a te ajudar. Existem outros canais de restauração que também são aptos a te ajudar. Existem ótimos psicólogos cristãos especializados em restauração de casamento que também podem te ajudar. Existem pastores que lidam na área familiar e conhecem este campo também muito bem e que são capazes de te ajudar. Sabe por que eu digo isso? Porque nem sempre um irmão, alguém que está passando pelo mesmo que você, vai poder te instruir acerca de para onde você vai. Porque um irmão também está caminhando igual a você. Ambos estão no deserto, por um caminho desconhecido. É necessário que tenha alguém que conheça o caminho para dizer, olha, não é por aí que vocês devem andar. É por aqui. Você está percebendo? E aí quando eu digo ajuda profissional, eu acho que eu usei até o termo errado, né? Profissional remete muito à questão financeira. Mas vamos trocar essa palavra profissional por especializado, tá? Buscar uma ajuda especializada, alguém que conheça, alguém que saiba como te instruir, como mudar a sua realidade. Você precisa desse tipo de ajuda. Quando eu falei para vocês que eu ia falar acerca do programa Meu Deserto como uma das ferramentas que podem te ajudar, é por um seguinte, aqui do lado, ó, essa telinha aqui é a do site, nosso site. Quando você acessa manualdocasamento.net, vai para aquela telinha. Quando você acessa o site, ó, essa daqui é a página, tá vendo? A página principal do site. Ó. Quando você vem aqui em cursos online, nós temos aqui esse curso, que é o do programa Meu Deserto, tá? Que é um programa de 40 dias que auxilia justamente nesse processo de você fazer avaliação, de você fazer uma reavaliação, de você entender princípios, de você entender valores que devem ser colocados no seu casamento. E, além disso, eu vou deixar aqui paradinho ó, agora a tela. Além disso, é possível, quando você acessar lá, você fazer a primeira aula grátis. Peraí, Diego, aula grátis, esse programa é pago? Ele é pago. Mas presta atenção. O valor do programa é inferior a uma sessão de um psicólogo. Ou seja, aqui você vai ter 40 sessões pelo valor de uma. Outra coisa, aqui, quando você se inscreve, este recurso ele não é direcionado para enriquecimento de ninguém. Ele é utilizado para o pagamento de todas as despesas do programa, porque para nós nos reunirmos presencialmente teria um custo muito elevado. Fazê-lo virtualmente também tem um custo, mas é muito mais baixo. E a outra diferença dos valores, além dessa da manutenção, ele está sendo aplicado no manual do casamento para que alcance novos lugares. Ou seja, parte desse recurso está indo para o Recanto das Estações, a construção de um recanto para receber familiares em crise, casamentos em crise, as pessoas que foram abandonadas. Estamos construindo já, graças a Deus. Não posso ainda dizer que as obras estão avançadas, mas estamos construindo aos poucos, tá? Vai ajudar a financiar agora as reuniões que nós faremos. Então você vai acessar os nossos grupos do WhatsApp, o grupo do teu estado, e lá você vai ver, nós já vamos começar a organizar as nossas reuniões. Ou seja,
Quando você se inscreve, você não está comprando algo, mas você está contribuindo para que toda essa família cresça. Esse é o propósito. Ah, Diego, mas eu não tenho condições de pagar esse valor. Ótimo, não tem problema. O intuito, como eu te falei, não é enriquecimento, é ajudar. Me procure, tá? Ou procure alguém da nossa equipe e nós vamos viabilizar uma forma para você participar. Nosso propósito aqui é ajudar, nunca o contrário, tá bom? Então, dito isso, acesse, faça a primeira aula gratuitamente, conheça o programa, veja a metodologia, a didática que é utilizada, veja se você vai se adequar ao que o programa propõe. Porque às vezes nós queremos a restauração, mas se eu tiver que erguer a minha bunda da cadeira, eu já não quero mais. Não é bem assim? Eu quero ajudar muito, mas se eu tiver que clicar no botão inscreva-se do canal, eu já não quero. Ou seja, o programa ele é sério e ele tem muitas atividades a serem realizadas. Ou seja, você vai conhecer pela primeira aula e se você achar que se adequa, então faça. Se você achar que não dá, infelizmente, nós não poderemos te ajudar, tá bom? Dito isso, família, e eu já dei umas indiretas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não está participando dos nossos grupos do WhatsApp, corre lá no manualdocasamento.net, vai lá, se inscreva nos nossos grupos do WhatsApp, são gratuitos. Se você precisa de ajuda para restaurar o seu casamento, faça o programa Meu Deserto, assista a primeira aula gratuitamente, conheça o programa, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus, família. Até mais, tchau, tchau.